Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros, e o livro de hoje é A Fantástica Fábrica de Chocolate de Roald Dahl. Esse livro que tem aí adaptação para o cinema, já tem duas, está saindo uma terceira com Timothée Chalamet, não é mesmo? E aí eu resolvi que já tem essa ocasião aí que estava fazendo esse lançamento para o cinema, eu já tinha o interesse e a curiosidade de saber qual era a história original, unir o útil ao agradável, e aqui estamos nós, falando desse livro que sim, é maravilhoso. Se você nunca leu A Fantástica Fábrica de Chocolate, eu vou falar aqui no início do livro, pegue para ler sim, porque vale muito a pena ler essa obra, tá? Mas antes da gente continuar, já queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações, tá certo? E vamos lá falar um pouquinho dessa obra aqui, começando pelo seu autor, que é o Roald Dahl. O Roald Dahl nasceu em 13 de setembro de 1916 em Cardiff, em Gales. Essa edição aqui, pessoal, que eu estou em mãos, é a edição da Galera Júnior, que eu acho que é um selo da editora Record. É o seguinte, ela vai trazer aqui algumas informações autobiográficas do autor que eu não acreditei quando eu li. Olha só. Roald Dahl foi espião, piloto de caça, historiador do chocolate e inventor médico. Quando eu li isso aqui, pensei de cara que era uma brincadeira da editora aí para, de repente, entreter a criançada. Pessoal, não, de forma nenhuma. O Roald Dahl é um cara que tinha uma vida assim bem atarefada. Era um cara que ele passou aí, né? Ele tem uma vida bem cheia. Olha só, ele foi empregado de uma empresa petrolífera, líder de um esquadrão da Força Aérea Real, participou da Segunda Guerra Mundial, trabalhou como espião na Síria e ainda por cima foi escritor, né, pessoal? É óbvio. Um dado autobiográfico que é bem interessante de falar sobre o Roald Dahl é que ele fez uma traquinagem em um colégio aí. Ele e os amigos dele tinham pego um rato morto e colocado dentro de uma vasilha e aí colocaram ali numa loja local. E aí, na época, eles foram realmente, assim, chamados a atenção de forma bem violenta pelo diretor do colégio em que eles estudavam. O diretor bateu neles com um pedaço de pau. E aí a mãe dele achou aquilo um absurdo e mudou ele para um outro colégio. Nesse outro colégio, pessoal, e aí é que eu quero chegar, esse outro colégio que é bem interessante mesmo, ficava do lado de quê? De uma fábrica de chocolate, que era a fábrica Cadbury. O que aconteceu é que aquela fábrica, ela mandava chocolates para as crianças experimentarem. Olha só que maravilha, gente. Daí ele ter a ideia de um dia criar ali, ele pelo menos imaginou quando criança, um chocolate que impressionasse o senhor Cadbury e ele colocasse para vender também. Daí partiu a ideia para ele escrever um dia A Fantástica Fábrica de Chocolate. A Olivia, pessoal, a primeira filha do casal, morreu aos 7 anos de idade com encefalite e também de sarampo. Então, isso acabou fazendo com que o Roald Dahl se voltasse ali para ser uma das pessoas que defendiam a imunização contra essas doenças. E o Theo, o seu terceiro filho, quando tinha ali 4 meses de idade, foi atropelado ali no carrinho de bebê por um táxi que passava na rua, desenvolvendo momentaneamente hidrocefalia. E ainda por cima, pessoal, a esposa dele teve 3 aneurismas cerebrais durante a sua 5ª gravidez. E aí foi o Roald Dahl que ajudou a cuidar dela, e ela fazer ela se recuperar e tudo mais. E aí, pessoal, veja, essa atenção para voltar-se para pessoas que realmente estavam doentes cresceu ali no final da vida dele. Ele realmente teve que se debruçar sobre isso. E a partir daí, pessoal, o Roald Dahl ele passou a ter uma atenção ali voltada para ajudar, de alguma forma, crianças que tinham doenças com relação à neurologia, à hematologia e também se preocupar, pessoal, na alfabetização das crianças. Então, ele empenhava parte do tempo e do dinheiro dele em ações de caridade nesse sentido. Então, pessoal, o Roald Dahl morreu em novembro de 1990 aos 74 anos de uma doença rara, sanguínea, chamada Síndrome Mielodisplásica em casa. E a essa época, pessoal, quando ele morreu, ele estava no 2º casamento já, tá bom? O nome da esposa nova era Felicity d'Abreu Crossland, chamada de Lice. E aí, essa Lice, ela fundou a Roald Dahl Foundation, que se debruçava ali também sobre essa causa, que era dedicada à caridade. Hoje, a Roald Dahl Foundation mudou de nome, chama-se Roald Dahl's Marvelous Children's Charity, e continua fazendo seu trabalho. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho realmente sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas antes de eu começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações e as nossas redes sociais estão aqui debaixo, tá certo? E coloca aqui debaixo qual é a adaptação para o cinema que você mais gosta dele, qual é a atuação aí do Willy Wonka que você mais gostou, inclusive a nova, se por acaso você já viu, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a obra em si, que é maravilhosa. Pessoal,
desde o começo aqui o Roald Dahl já traz uma habilidade para prender a sua atenção, mostrando a família do Charlie Bucket, sabe? Ele vai construindo ali os personagens e aquelas situações de forma que você não consegue mais parar de ler. Você começou, você vai terminar. A família pessoal do Charlie Bucket é uma família muito, muito pobre, pessoal. Eles têm uma vida muito, muito difícil. A gente vai acompanhar essa família que tem uma casa que é praticamente assim caindo aos pedaços, pedaço de pau com pedaço de metal, tudo ali martelado com prego um no outro. Imagina como deve ser no inverno um negócio desse, pessoal. E nessa família, com o Charlie lá dentro da casa, moram seus 2 pais, seus 4 avós. Para vocês terem uma ideia de como eles são pobres, pessoal, só tem uma cama para os 4 velhinhos. Olha só que situação. A comida que eles comem é muito pouquinha. Às vezes eles precisam dividir ali o pouco que eles já têm. E a situação é bem periclitante porque apenas o pai tem um emprego e é um emprego que não dá praticamente para muita coisa. Ele é uma pessoa que coloca ali a tampinha dos tubinhos das pastas de dente em linha de produção, sabe? E aí não dá para nada naquela casa praticamente, pessoal. O que vai acontecer aqui nessa história é que a gente vai acompanhar um Charlie, mesmo crescendo num ambiente muito difícil, sendo muito amado por aquela família. Tem uma cena que demonstra isso claramente, que é a cena que... Vou me antecipar um pouco para falar um pouco do amor que essa família tem por esse menino, que é a cena em onde eles vão tentar ver ou não ali se tem aquele bilhete dourado no chocolate, sabe? Aquela cena, a forma como eles tratam o Charlie, preparando ele para uma futura decepção, e depois que aquela decepção primeira acontece, eles acolhendo e, sabe, dando amor e carinho pra ele, aquela cena meio que ficou comigo. E pessoal, vamos falar um pouquinho dos avós dele, tá bom? Vou dizer os nomes deles aqui. Tem o vovô Joe, que aqui, né, eu sei que ele é conhecido por Joe, mas aqui na tradução, e vamos falar que essa tradução aqui, pessoal, tá bem engraçada, tá certo? Eu gostei bastante, eu me diverti. Não apenas de alguns personagens que são assim, mais subsidiários, mas dos personagens principais, que são as crianças, eles tiveram assim umas traduções que são bem engraçadas. Daqui a pouco vocês vão ouvir eu falando o nome deles aqui, vocês vão estranhar, mas eu ri bastante. Vamos lá. Tem o vovô José, que seria o vovô Joe, que vocês conhecem, tá bom? A vovó Josefina. Tem o vovô Jorge e a vovó Georgina. E aí tem o senhor e a senhora Bucket, não é falado o nome deles assim, os pais do Charlie são o senhor e a senhora Bucket. E tem o Charlie. Outra coisa que fala aqui é que aqueles velhinhos que eles ficam na cama, pessoal, eles não têm mais nem vida, assim, sabe? A não ser quando o Charlie chega. O Charlie, que fica ali escutando aquelas histórias tão legais que eles contam da sua infância, isso e aquilo, dá vida para eles. O Charlie é a felicidade daqueles velhinhos, é a felicidade daquela família toda, na verdade. Então, pessoal, uma coisa que é interessante de fazer um paralelo entre a obra literária e as obras cinematográficas é que lá no filme, né, eu pelo menos lembrei que da versão do Tim Burton que o vovô José, ele era um dos empregados do Sr. Wonka, não é mesmo? Aqui não. A vida do Wonka era pública, todo mundo conhecia a vida dele. Portanto, o vovô José sabe muito sobre a vida dele. E aí, um dia, ele fala assim, olha, eu nunca contei pra você não, porque o Charlie viu que ele passava ali por aquela fábrica. Sim, a fábrica, a fantástica fábrica de chocolate, ficava justamente na cidade em que o Charlie morava com a sua família. E ele passava todos os dias, ida e volta ali do colégio. E quando ele pergunta o que é aquela fábrica para os avós, eles se culpam. Meu Deus, eu nunca contei para você, senta aqui que a gente vai contar. E eles vão contar ali a história, pelo menos é o vovô José que faz isso, o vovô Joe, vai contar ali toda a história do Willy Wonka para o Charlie. Gente, tem umas coisas que são bem interessantes aqui que ele vai contando para o Charlie. Aquela história do indiano, do príncipe indiano que mandou fazer aquele castelo de chocolate no meio ali daquele deserto, é bem interessante de notar. Ele vai falando das criações, que ele era um grande inventor, mas que certo dia, depois de ele ter crescido bastante, a sua concorrência começou a mandar espiões para dentro da fábrica e aí começaram a roubar algumas das ideias dele e reproduzi-la. E aí o Willy Wonka resolveu mandar todo mundo embora, fechou a sua fábrica e aquela fumaça que saía pela chaminé ali em cima parou de sair, né? De repente a fábrica fechou. Todo mundo ficou muito triste porque gostava muito daqueles chocolates, mas um certo dia, depois de um tempão, aquela fábrica volta a funcionar, aquela fumaça volta a sair dali de cima, mas interessante de notar que nenhum empregado entrou ali. Como é que aquela fábrica estava funcionando até os dias de hoje? Eles contam aqui, ó, que ficam vendo pequenas sombras passando ali por dentro da fábrica, nas janelas, mas ninguém sabe definir direito o que é aquilo ali. E eles ficam num grande mistério, assim, como é que ele conseguiu para trazer alguém, se trouxe alguém, quem são aquelas pessoas, se são pessoas, fica aquele mistério, como é que o Willy Wonka está conseguindo para fazer esses chocolates, né? Até que
quando o vovô Joe acaba de falar isso, entra ali o pai do Charlie com o Jornal da Manhã falando justamente sobre os 5 bilhetes dourados. O que acontece é que o Willy Wonka vai mandar ali 5 bilhetes em papel dourado em um dos seus chocolates que não sabe qual é. E aí quem conseguir aquele bilhete dourado vai conseguir entrar na fábrica. Não apenas isso, vai conhecer ali os seus segredos e magia, como também ao final da viagem vai receber um estoque de doces de chocolate para o resto da vida. E se por acaso aquele estoque que ele deu acabar, basta que a pessoa volte à fábrica, apresente aquele bilhete e eles vão mandar mais caminhões ainda, até a pessoa morrer. Aí, pessoal, começa uma caçada. Essa é a palavra que o autor vai falar, tá bom? Caçada atrás desses bilhetes. E aí, pessoal, quem vai conseguir os 4 primeiros bilhetes são 4 crianças que são muito difíceis de lidar. O primeiro menino foi o Augusto Gloop, que era um menino muito guloso. E aí, pessoal, guloso de vício mesmo. Uma coisa que ele gostava de passar o tempo era comendo. O que é interessante de notar, pessoal, é que cada uma dessas crianças aqui, as mães, os pais, deixam eles falarem, deixam eles fazerem, deixam eles serem, acham bonitinho ou nem se preocupam com aquilo, né? Ficam, não, isso aqui, a Veroca Sal. E aí, vejam que eu falei Veroca Sal, não Veruca Salt, né? Veroca Sal aqui já tá na tradução, achei bem. Até as outras são mais engraçadas ainda, tá bom? E essa menina, pessoal, ela é muito mimada. Ela vai ali pedir o que ela quer, ela vai conseguir exatamente o que ela quer o tempo todo. Se os pais não dão, ela abre o berreiro, os pais vão lá e dão o que ela quer, entendeu? Ela realmente está sendo mal educada pelos próprios pais, né? Essa aí é uma questão bem clara aqui no livro. A outra criança é a Violeta Chataclete. Essa criança, ela vai ser uma menina que masca chiclete o tempo inteiro. E ela é uma menina ambiciosa, competitiva ao máximo, arrogante, e ela conserva o hábito, né, de ficar mascando um chiclete o tempo inteiro. Ela bateu um recorde disso, e ela pega esse chiclete e ela guarda aqui, ó, atrás da orelha, gente do céu. E quando ela vai dormir, ela coloca na cama, prega ali na cabeceira, aí ela acorda no dia seguinte, aquele chiclete tá duro, ela pega ele duro mesmo, coloca na boca e começa a mascar. A outra criança, pessoal, é o Miguel Tevel. E, pessoal, eu achei essa criança muito parecida com a geração de hoje, pelo fato de que o Miguel, ele passa o tempo inteiro dele na frente da televisão, né? As crianças hoje em dia andam o tempo inteiro ou na frente da televisão, ou do computador, ou do celular, na frente de telas. E o Miguel Tevel, ele gosta de principalmente ver ali na TV violência. Ele gosta de ver ação, ele gosta de ver tiro. Ele se veste, pessoal, usando armas de brinquedo amarradas assim no corpo todo dele. E o que ele mais gosta, pessoal, é dos bandidos. Ele fala assim, ele fala que essa vida de brigas, essa vida de socos, de armas, tiro, isso é que é vida, olha só que coisa. Então, assim, vê-se que ele vê muito TV, mas esse conteúdo que ele está vendo, essas coisas que ele está assistindo, estão agregando em quê no seu caráter? Enfim. Então, pessoal, são essas 4 crianças que vão encontrar ali os bilhetes dourados. Só vai ficar faltando quem? Vocês já sabem, isso não é spoiler, né, pessoal? O Charlie. Não vou contar como, não vou contar por meio de quê, mas também é bem interessante a parte como o Roald Dahl fez aqui. Mas ele chega em casa com um bilhete, comemora ali com a família, e eles decidem que é o vovô José, o vovô Joe, quem vai ir com ele para a fábrica aí no dia seguinte. O vovô Joe tem uma reação que é bem engraçada quando ele percebe que o Charlie realmente, né, foi premiado ali, que ele conseguiu o bilhete. Ele pula da cama, sai dançando na maior felicidade. Ele tinha passado anos ali naquela cama sentadinho e de repente ele tá saltitando ali, pulando na cama, entendeu? É bem engraçado essa parte do livro, é bem legal. E aí, pessoal, no dia 2 de fevereiro, que já era o dia seguinte ao que ele encontrou ali o bilhete, aquelas portas vão se abrir e depois de mais de 10 anos desaparecido, Willy Wonka finalmente aparece em público. E aí ele é muito brincalhão, pessoal. Agora a parte que eu tenho que me debruçar um pouquinho, porque esse personagem é bem interessante. Ele é muito efusivo, muito alegre, saltitante. Ele tem uma aparência excêntrica mesmo, chamativa, né? Ele está vestindo uma roupa que também tem muitas cores, mas ele também é um personagem que é bem manipulador, que é bem malicioso ali por trás. Eu não quero dar spoilers para vocês, pessoal, do que vai acontecer lá dentro da fábrica, então a partir de agora eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar. Mas só gostaria que vocês soubessem que o Willy Wonka não é uma figura bobinha como aparenta na primeira vez, não. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali com cada uma daquelas crianças. Sim, eu sou daqueles que acredita
tranquilamente que o Willy Wonka tá ali, ó, levando uma criança ou outra. Às vezes ele deixa a criança escolher qual sala quer, entendeu? Então ele tá ali, ó, às vezes levando para uma situação ou outra que sabe que vai tocar no interesse que a criança tem ali. E aí, se a criança for mal comportada, a criança cai numa armadilha. E aí justamente aí que fica a parte moral dessa história. Sem dar spoilers, vou dizer para vocês muito simplesmente que cada uma daquelas crianças vai aprender uma lição diferente aqui dentro dessa fábrica. Tem uma parte, pessoal, que o Willy Wonka, que ele é muito, assim, até com os pais, sabe? Quando alguma criança tá se dando mal, algumas vão se dar, ele vai, assim, ficar muito tranquilo. A criança está lá sofrendo uma coisa, assim, e ele tá muito em paz. Os pais descabelados, meu Deus, meu filho, não sei o quê. E o Willy Wonka sorrindo, tranquilo, fazendo piada. Aí os pais ficam muito chateados, ele pede desculpa. Não, tô só brincando, que é isso? E assim ele faz a viagem inteira, pessoal, com todos os pais e com as crianças também. Pessoal, eu não falei dos Oompa Loompas. São pessoas que ele trouxe de um outro país chamado Lumpalândia, ou aqui ficou Lumpalópolis, e ele trouxe essa galera de lá porque eles amavam cacau, onde eles viviam era muito perigoso, e apesar de eles adorarem chocolate, adorarem o cacau, eles não tinham muito acesso. E aí o Willy Wonka fala assim, olha, vamos unir o útil ao agradável, eu pego todos vocês e eu posso pagar vocês para vocês trabalharem para mim, e eu pago com chocolate, inclusive, se vocês quiserem. Aí eles topam imediatamente. E os Oompa Loompas, pessoal, são pessoas que são bem pequenininhas. Eles não chegam nem à altura do joelho de um adulto, entendeu? Mas eles têm uma facilidade muito grande de manipular ali o cacau, de fazer os trabalhos com chocolate. Eles já gostam muito de chocolate, então eles tornam trabalhadores exímios em tratar ali com os produtos que o Willy Wonka está fazendo naquela fábrica. Mas sim, pessoal, eu recomendo sim a leitura desse livro. Um baita de um maravilhoso livro, bem divertido, as crianças vão amar. Você vai gostar também de ler, tá certo? Se você já gostava dessa história, pegar no original vai ser maravilhoso para você. Eu, pelo menos, gostei bastante. Fica aqui a baita recomendação da Fantástica Fábrica de Chocolate, tá bom? Pessoal, mais um vídeo está chegando ao final. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vou lançar. Ativa o sininho para não perder as próximas notificações. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.